Bom dia, amados irmãos e irmãs do Bem-vindo Romeiro. Mais uma vez nós nos reunimos com alegria para o devocional Intercede por Nós e hoje, último dia. Nós que fizemos este itinerário de festa, caminhada, nós que aprendemos de Santo Afonso a como orar, a como nos aproximarmos de Deus por meio da oração, queremos ainda neste dia, ainda com muita fé, rezarmos pela intercessão de Santo Afonso, pedindo a Ele que lá do céu nos ajude a cada vez mais nos aproximarmos do Senhor. E nós então iniciamos este momento, traçando em nós o sinal da nossa fé, a cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A você que nos acompanha neste momento e reza conosco, quero convidar você. Nós estamos no último dia, mas ainda dá tempo. Envie para nós as suas intenções pelo nosso Instagram, @bemvindo_romeiro. E dessa forma nós vamos rezar juntos pelos seus pedidos. Deus conhece, sonda o seu coração, mas quando nos unimos em oração, Deus atende a nossa súplica e faz com que tudo aquilo que nós pedimos, se for da sua vontade, aconteça para nós. Vamos neste momento, meus irmãos e minhas irmãs, nos voltarmos a Santo Afonso com o coração cheio de alegria e cheio de fé para suplicar. Santo Afonso Maria de Ligório, gentil Pai dos pobres e abandonados, consolador dos que sofrem, ajudai-me a suportar a minha cruz diária e a imitar a vossa caridade para com meus semelhantes, em palavras e ações. Humildemente imploro vossa poderosa intercessão, para que eu alcance o pedido que trago em meu coração e coloco toda a minha vida, ansiedade e desejos aos vossos pés. Santo Afonso, rogai também por aqueles que amo. Tenho grande confiança de que o meu pedido será atendido através da vossa intercessão diante do trono misericordioso de Deus. Amém. Neste último dia do nosso devocional Intercede por Nós, rezando com Santo Afonso, a partir da sua obra A Oração, nós vamos refletir sobre o seguinte tema: as regras da vida cristã. Todos nós sabemos que para pertencermos a um grupo, para pertencermos a esta ou aquela instituição, nós precisamos seguir regras. E com Deus não é diferente. Nós fazemos parte do seu povo, nós somos a família de Deus e tal como a sua família, aí na sua casa, é preciso ter regras, é preciso ter uma organização para que as coisas fluam com naturalidade e nós vivamos bem. Não é possível vivermos isolados e vivermos a nossa religião, a nossa fé, conforme nós achamos ser melhor. Isolados na nossa casa, isolados do mundo e das outras pessoas que professam a mesma fé que nós. Santo Afonso vai apontar para nós algumas condições para que a gente cresça na nossa fé, para que a gente consiga evoluir rumo a Deus, ao encontro de Deus. E nós vamos agora então refletir sobre cada uma delas, falar um pouquinho sobre cada uma delas. Primeira regra, primeira condição para que a nossa oração nos ajude a crescer: rezarmos para nós. Às vezes a gente se perde rezando somente pelo outro, pelo nosso familiar, pelos nossos amigos, pelas necessidades de tantas pessoas. Esquecemos de nós mesmos, esquecemos de rezar pelas nossas necessidades e, sobretudo, a nossa necessidade de voltarmos o nosso coração para Deus, de nos convertermos. A segunda condição: pedir coisas necessárias para a nossa salvação. Às vezes a gente só pede para Deus coisas materiais, coisas deste mundo, e Santo Afonso quer abrir os nossos olhos para uma outra realidade, para a realidade dos bens eternos, das coisas que não passam, do céu.
Cuidamos muito bem do nosso corpo e devemos sim pedir a ajuda de Deus, rezar pedindo pela nossa saúde física, mas não se esqueça de cuidar da sua alma. A terceira condição, rezar com devoção. Devoção, meu irmão, minha irmã, é se abrir à vontade de Deus, rezar com confiança, rezar com humildade. Isto é ter devoção. É rezar com o coração sincero, em espírito e em verdade, como nos ensina a palavra de Deus. Por fim, o quarto e último ponto, a quarta condição que Santo Afonso nos fala, é rezar com perseverança. Perguntaram certa vez a Santo Afonso: até quando eu vou rezar? Até quando eu devo rezar? E Afonso respondeu: até o último minuto da sua vida. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, a oração como diálogo com Deus deve acontecer sempre na nossa vida, em todos os momentos, em qualquer situação, devemos sempre buscar a Deus por meio da nossa oração. Deus nos atende, mas é preciso que nós o clamemos. E a oração é este fio que nos liga à graça de Deus. Para que estejamos ligados a Ele, é preciso que nós rezemos com fé. E para que nós possamos crescer nesta fé, é preciso então que nós observemos estas condições que Santo Afonso nos aponta, para que a nossa fé não seja infantil, mas seja uma fé grande, uma fé que nos sustente, uma fé que nos dê força e nos ajude a caminhar. Meus irmãos e minhas irmãs, maior do que todos os nossos pecados e dificuldades, de todos os nossos defeitos, é o amor e a misericórdia de Deus por nós. Hoje quero convidar você a rezar de modo muito especial pela conversão, pela nossa conversão, a minha e a sua que reza neste momento, mas também pela conversão de tantos irmãos e irmãs que ainda não conhecem Jesus Cristo, que ainda não vivem o Evangelho em suas vidas. E nós vamos pedir pela intercessão de Santo Afonso. Santo Afonso Maria de Ligório, nosso querido santo, pedimos a sua intercessão por tantos homens e mulheres, tantos irmãos e irmãs que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Permita, Senhor, Deus nosso Pai, que pelas mãos de Afonso conheçam este caminho de verdade e vida, que é o caminho do Evangelho, que suas vidas sejam transformadas pela fé e pela oração. Assim seja. Amém. Na sua obra A Oração, Santo Afonso nos recorda que os nossos pedidos, as nossas preces, a nossa oração é preciosa para Deus. É tão preciosa que Ele envia os anjos para recolhê-las. As nossas preces então sobem aos céus como perfume agradável ao Senhor. E nós, neste momento, colocamos a sua intenção, o seu pedido, pelas mãos de Santo Afonso, diante do Senhor. Nós apresentamos a sua prece, a prece que você enviou ao nosso Instagram, junto deste incenso que sobe aos céus. O Senhor também recebe o pedido que você tem no seu coração, o pedido que nós confiamos a Deus. Com a fumaça do incenso, suba nossa oração, chegue a ti, Senhor, chegue a ti, Senhor, esta louvação. Querido Santo Afonso, olhai e intercedei pelos nossos pedidos. Chegue a ti, Senhor, esta louvação. Deus nos quer puros e santos, nos quer próximos dele.
nos quer mergulhados no seu amor. E para isso precisamos nos colocar num caminho de conversão, esta transformação que vai acontecendo gradativamente na nossa vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, o nosso gesto de fé hoje será rezar uma dezena do nosso terço pela conversão, pela minha conversão, pela sua conversão e pela conversão do mundo inteiro. Oremos com fé. Pai Santo, fazei-nos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos na caridade, humildes e sempre dados à oração. Dai-nos forças para que sejamos homens e mulheres apostólicos e genuínos discípulos de Santo Afonso, seguindo contente a Cristo Redentor. Queremos participar do seu mistério e anunciá-lo com simplicidade de vida e disponibilidade constante. É o que pedimos, pela intercessão de Maria Santíssima e Santo Afonso, por meio de Jesus Cristo, nosso Santíssimo Redentor. Amém. Chegamos ao final do nosso devocional Intercede por Nós, Santo Afonso Maria de Ligório. Nestes dias que nós nos dedicamos a aprender com Santo Afonso a como orar em espírito e em verdade, a como nos aproximar de Deus com o coração sincero, com as nossas súplicas, com os nossos louvores. Deus que está sempre perto de nós, Deus que nos ouve e nos atende. A você, a bênção para que você continue a perseverar na sua vida e na sua caminhada de oração. Lembrando-se sempre, a oração é a chave que abre as portas do céu e da salvação para todos nós. A oração, ela é a chave que nos permite ter acesso às divinas riquezas de Deus para todos nós, seus filhos muito amados. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da oração, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço. Santo Afonso de Ligório, cantador das glórias de Maria, pregador do Evangelho e doutor da Santa Igreja, roga a Deus que nos proteja.